design. Design. I am creating. Prepare-se, o seu coração vai bater mais forte. Ministério de Artes Dom Divino de Óbidos apresenta suporte, teatro, balé e street dance. Conferência de Finanças 2026, Prosperidade Bíblica. De pé, o tribunal está em sessão. Podem se sentar. Hoje será julgado um caso incomum. O réu, a missão. Promotor, apresente suas acusações. Meritíssimo, eu trouxe fatos. E para provar que essa missão nunca foi tão forte quanto dizem, chamo as minhas testemunhas. Meritíssimo, a história mostra que a missão sempre foi interrompida. Desde o começo, ela foi esmagada. Na igreja primitiva, os cristãos perseguidos eram presos, torturados, mortos em público. A igreja era obrigada a se esconder. Tudo por uma missão, por um nome. A perseguição constante naquela época me faz pensar se valeu a pena isso tudo. Afinal, esse tal Jesus por quem eles morreram não fez questão de livrá-los. Isso não parece uma missão vencedora, mas sim uma missão interrompida. Meritíssimo, dessa vez não foi perseguição, foi pior, veio de dentro. A história prova que a própria igreja se desviou. Com o passar dos séculos, a igreja esfriou e virou apenas um passatempo, um ponto comercial. Nos tempos passados, a fé foi controlada e o acesso à verdade foi limitado. Poucos tinham acesso e o que era de graça começou a ser vendido, como se a salvação tivesse preço. E a igreja que deveria libertar passou a oprimir. Foi preciso que homens se levantassem, como Martinho Lutero e suas 95 teses, denunciando aquilo que estava completamente errado. Então eu pergunto, como uma missão que vem de Deus
pode ser tão facilmente corrompida por homens? Meritíssimo, para o meu depoimento, nem precisamos voltar no tempo. Basta olhar hoje em dia. A igreja está nos noticiários. Hoje não é mais arena, nem perseguição romana. É escândalo, medo e caindo, igreja se dividindo, gente saindo ferida. A fé virou conteúdo, o altar virou palco, a verdade ficou relativa. E o negue-se a si mesmo foi apagado. O privilégio de pessoas cada vez mais presentes, fofocas, brigas e intrigas, estão roubando a atenção do que é eterno. Então me diz, como essa missão pode ser imparável, se quem deveria representar está afastando pessoas e condenando elas ao inferno, ao invés de saquear? Talvez o problema não esteja fora, esteja dentro. Meritíssimo, os fatos foram apresentados. Uma missão que começou sendo esmagada, depois corrompida e hoje desacreditada. Isso não é uma missão imparável. Isso é uma missão falhida. E o mais interessante, o problema não está em mim, está neles. Eu encerro minha acusação. A acusação foi apresentada. A defesa tem a palavra. Meritíssimo, tudo que foi dito aqui são fatos, mas não são toda a verdade. Porque uma missão não é definida pelas quedas de quem a carrega, mas por quem a criou. Essa missão não nasceu na terra, ela veio do céu. E para validar essa declaração, chamo as minhas testemunhas. A acusação falou de perseguição, mas esqueceu de dizer que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Tentaram calar, mas a mensagem continuou. Tentaram matar, mas a fé se multiplicou. Eles foram lançados em prisões, espalhados como criminosos, tratados como uma ameaça. Mas a verdade é que onde caía um, 10 se levantavam. Cada lágrima derramada regava algo maior. Cada vida entregue acendia outras vidas. O que parecia o fim era só o começo, porque aquela mensagem não estava presa em paredes nem dependia de liberdade. Ela estava viva, dentro das pessoas. E quanto mais tentavam apagar, mais ela espalhava. A perseguição não parou a missão, ela impulsionou. A acusação falou de corrupção? E sim, realmente houveram erros, houveram falhas, os homens se perderam, os corações se desviaram e aquilo que era santo foi tratado como algo comum, é verdade. A fé virou um sistema, a verdade foi escondida e o que era de graça passou a ter um preço. Foi um tempo escuro realmente, mas não foi o fim, porque toda vez que a igreja se desviou, o Senhor levantou pessoas para trazer tudo de volta. Quando tentaram controlar a verdade, Deus levantou vozes. Quando tentaram calar a palavra, Deus também levantou a coragem. Homens como Martinho Lutero não foram o fim da missão, mas a prova de que ela não pode ser destruída. Porque a verdade pode até ser escondida por um tempo, mas nunca pode ser apagada. Podem tentar distorcer, podem tentar vender, podem até tentar manipular, mas sempre vai existir alguém disposto a viver a verdade, custe o que custar. E hoje, sim, existem escândalos, existem feridas, pessoas machucadas, histórias quebradas, gente que confiou
e se decepcionou. E isso dói. Dói porque não era para ser assim. Mas isso não é o fim da missão. Porque enquanto alguns ferem, outros estão sendo curados. Enquanto alguns se afastam, outros estão encontrando Jesus pela primeira vez. Enquanto alguns usam o altar, outros estão chorando nele de forma sincera, entregando tudo. Em cada culto simples, em cada oração sincera, em cada lágrima derramada em secreto. Deus está agindo. Vidas estão sendo restauradas. Famílias estão sendo reconstruídas. Pessoas estão sendo libertas. Talvez não apareça nas notícias, talvez não viralize, mas está acontecendo. Porque a missão nunca foi sobre o palco, nunca foi sobre aparência, sempre foi sobre transformação. Enquanto houver uma vida sendo transformada, a missão continua. Eu não entendo tudo isso, mas eu sei de uma coisa: alguém viveu essa missão, alguém não desistiu e por causa disso chegou até mim. Eu faço parte de um ministério que começou lá em 2013. Desde então não para de crescer. Tem alcançado vidas, tem restaurado famílias, tem levantado pessoas. Se chegou até mim, pode chegar aos outros. Porque a missão não ficou no passado, ela está viva. E agora ela continua em nós. Meritíssimo, a acusação mostrou falhas humanas. Eu mostrei propósito divino. A missão não é perfeita, porque foi entregue a pessoas imperfeitas. Mas ela é imparável, porque foi criada por um Deus perfeito. Podem tentar calar, podem tentar corromper, podem tentar desacreditar, mas não podem parar aquilo que Deus começou. Um reino que não para de crescer. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem,
quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O Ministério de Artes Dom Divino iniciou na cidade de Óbidos no ano de 2013, com a chegada do pastor Atilano Valente, e ao longo desses anos expandiu, levando o evangelho através das artes aos 4 cantos da cidade. Houve tempos difíceis, mas existe uma geração que se levantou para fazer a diferença. Jovens incansáveis e dispostos. A missão é imparável. Balé. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, até que ele venha, com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. Missão imparável.
Street Dance. O reino imparável chegou. Story I write for its glorious fame, gon' buzz like years at a time. 15 years, still got a career, did all that I wanted and I am content. Homie just told me if my color was different, I probably would be much bigger than this. I just believe in the sovereign kingdom, I'm not underrated. What's meant, what was meant. Talking about races, don't mess with no races. One more thing, we don't want no more kings. Ain't pledging no colors or flags. The church on the bag when they wanted to bleed. Y'all crying Bad Bunny is playing at halftime. Why don't we jokes I see like Dom Divino, missão imparável. Eu ouvi tudo. Ouvi cada acusação, cada falha, cada queda. E sabe o que é mais interessante? Você não mentiu. Sim, me carregaram como mãos sujas. Me anunciaram com interesses errados. Me representaram mal muitas vezes. Mas você esqueceu de algo. Eu não nasci dos homens. Eu nasci em Deus. Eu não dependo da perfeição de quem me carrega. Eu avanço apesar deles. Quando tentaram me matar, eu me multipliquei. Quando tentaram me calar, eu ecoei mais forte. Quando me corromperam, Deus levantou pessoas e me purificou. Porque eu não sou uma ideia, eu sou um chamado. E enquanto existe alguém disposto, enquanto existe um coração disponível, eu vou continuar. Diante de tudo que foi apresentado, este tribunal reconhece que a missão é imparável.